Meus irmãos, boa noite. Que alegria encontrá-los aqui. Que o bom Deus abençoe, fortaleça, sustente e anime a todos em nome de Jesus. Nossa palavra de saudação também àqueles que estão acompanhando a transmissão desse culto por meio do nosso canal lá no YouTube. Eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto encontra-se no Antigo Testamento, 1 Reis, primeiro livro de Reis, 9º capítulo. Nós vamos ler o texto e depois as crianças poderão descer ao salão social. Vamos ler o texto e depois as crianças podem descer, pois vão receber a instrução da palavra do Senhor na linguagem delas. 1 Reis, 9º capítulo. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e os vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não vos guardardes os meus mandamentos, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. As crianças podem descer, podem ir lá para o salão. A tia Gabi estará com vocês. Eu gostaria de iniciar essa reflexão compartilhando com vocês um pequeno trecho de O Senhor dos Anéis, de autoria do britânico Tolkien. No primeiro livro da trilogia, chamado A Sociedade do Anel, a gente encontra a seguinte passagem: foi Gandalf quem acordou todos os outros. Tinha ficado sentado fazendo a guarda sozinho por 6 horas, deixando que os outros descansassem. E durante a guarda tomei a decisão, disse Gandalf: não tenho vontade de ir pelo caminho do meio, e não gostei do cheiro do caminho à esquerda. Há um ar pestilento lá embaixo, ou então não sou um guia. Escolhi a passagem da direita. Está na hora de começarmos a subir outra vez. O personagem da obra de ficção, da literatura de fantasia, resolveu usar, na hora de tomar uma decisão, o olfato e a intuição. Ele precisava
liderar a Sociedade do Anel, que estava naquele momento da história dentro das minas de Mória. E você? O que você usa na hora de tomar uma decisão? O que é importante para você na hora de decidir, na hora de escolher algo? O olfato? A intuição, como Gandalf? Ou talvez você é dirigido pelo lucro, pela aprovação da maioria? É a conveniência que fala mais alto? É o conforto? O que é importante para você na hora de tomar uma decisão? Hoje eu quero lhes falar, a partir do texto que lemos, acerca da importância de fazermos em nossas vidas boas escolhas. A vida é feita de escolhas e a gente deve fazer boas escolhas sempre. O texto apresenta para a gente algumas lições, sendo a primeira delas a seguinte: Deus ouve as orações e as responde de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Deus ouve orações, as responde de acordo com a sua vontade e dentro do seu tempo. Depois de concluir a construção do templo em Jerusalém, depois de concluir a construção do seu palácio e de tudo o que desejou, Salomão voltou a lidar com uma aparição do ser divino. Deus voltou a aparecer a Salomão, como aconteceu lá em Gibeão anos atrás. O Senhor apareceu de novo para Salomão e lhe disse aquilo que encontramos no verso 3: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor assegurou a Salomão que ouviu a sua oração. A oração de Salomão encontra-se registrada no capítulo 8 de 1 Reis. Nessa passagem, encontramos a oração que Salomão fez por ocasião da consagração e da dedicação do templo. Agora, em 1 Reis 9:3, o próprio Deus se dirige ao rei Salomão, atestando e asseverando que havia sim ouvido a sua oração. Porque Deus quis certificar Salomão de que ouviu a sua oração? Há nesse texto essa dimensão. Deus quer certificar Salomão de que ouviu sim a sua oração. Deus fez isso talvez porque Salomão achasse que o Senhor não tinha a escutado. Afinal de contas, muito tempo se passou desde que ele fez a oração registrada no capítulo 8. De acordo com o capítulo 6 de 1 Reis, o templo começou a ser construído por Salomão por volta de 906 a.C. Então, no ano 966 a.C., a construção do templo começa. E a construção é concluída 7 anos depois, em 959 a.C. A dedicação do templo, a consagração do templo, ocorreu 11 meses após o término da construção, ou seja, meados de setembro, outubro de 958. Só que o texto diz para a gente que essa segunda aparição de Deus para Salomão ocorreu depois da conclusão do templo em Jerusalém e depois da conclusão dos palácios reais. E na nossa meditação sobre 1 Reis capítulo 7, vimos que Salomão levou quase o dobro de tempo para construir o seu palácio. Se ele levou 7 anos para construir o templo, ele levou cerca de 13 anos para construir o seu próprio palácio. Ou seja, o Senhor respondeu à oração de Salomão
cerca de 12 a 13 anos depois que ele a fez. A verdade é que Deus escuta sim as orações, mas que às vezes ele demora para responder. Ele é eterno, ele tem todo o tempo, nós somos finitos e limitados, de modo que o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. E não raras vezes nós ficamos ansiosos e achamos que o Senhor se esqueceu de nós. Eu estou clamando dia e noite, semanalmente, mensalmente, e parece que o Senhor não escuta a minha prece. Saiba que essa sensação é comum a todos aqueles que creem no Senhor, porque a resposta do Senhor não acontece de acordo com o nosso cronograma. Deus ouve sim as orações e as responde no seu tempo, ao seu modo, para o nosso bem e para a sua própria glória. A mãe de Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos e pastores que o cristianismo já teve, o nome dela era Mônica. Mônica orou durante 33 anos pela conversão de seu filho. Eu sei que aqui na nossa igreja há pais e mães que oram há muito mais tempo pela conversão de seus filhos. Mas o que importa nesse momento é a lição de perseverarmos em oração, porque o Senhor responde às nossas preces ao seu tempo e ao seu modo. A segunda lição que aprendemos com essa passagem é que a gente precisa continuar fazendo boas escolhas. A boa escolha de ontem não importa muito, sabia disso? Se você fez uma boa escolha ontem, mas faz uma má escolha hoje, você está se comprometendo. A vitória do passado não é garantia de vitória no presente. Os acertos do passado não são sinônimos de acertos, de vitórias no presente. Salomão fez ótimas escolhas no passado. Ele começou o seu reinado muito bem, quando teve a oportunidade de pedir o que quisesse. Tipo aquela historinha de gênio da lâmpada. Salomão pediu sabedoria para o Senhor, a fim de governar com justiça. Salomão também escolheu dar continuidade aos projetos do pai, construindo o templo em Jerusalém e tomando outras iniciativas. Enfim, Salomão fez diversas boas escolhas no passado. Contudo, o sucesso do passado não é garantia de sucesso no presente. Era hora de Salomão escolher de novo e em seguida continuar escolhendo. A vida é feita de escolhas. A escolha de não escolher já é uma escolha. Isto é, escolhas são inevitáveis. A vida é feita de escolhas. Suas escolhas têm sido boas ou ruins? Suas escolhas têm glorificado a Deus ou não? Suas escolhas têm feito de você uma pessoa mais piedosa, mais crente, têm abençoado a sua esposa e seus filhos? Suas escolhas são boas ou ruins? Ter feito uma boa escolha lá atrás não importa tanto. Que foi bom, foi. Mas é importante, é preciso que você continue fazendo boas escolhas. Deus apareceu a Salomão uma segunda vez, oferecendo-lhe uma nova escolha. E cada um tem de fazer uma escolha na vida, seja a favor de Deus, seja contra Deus. Nós fazemos escolhas. Uma das estradas a seguir é o caminho da obediência. E de acordo com o texto, o caminho da obediência sempre tem como resultado bênção da parte do Senhor. Veja lá os versos 4 e 5. Se andares perante mim, Salomão,
comandou seu pai com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Você reparou que esses versículos estão na forma condicional. Existem certas condições que Salomão tem de satisfazer. Se ele escolher a estrada certa, isto é, se ele escolher a obediência, ele será abençoado e a sua descendência também. O Senhor reafirmou ali as estipulações da aliança e garantiu a Salomão que, se houver obediência e fidelidade, a linhagem de Davi vai permanecer reinando a partir de Jerusalém. Mas isso, se houver obediência. Salomão não poderia esperar as bênçãos de Deus simplesmente pelo fato de ser filho de Davi, ou simplesmente porque ele fez uma escolha boa lá atrás de construir o templo em Jerusalém. Era hora de Salomão escolher de novo qual caminho ele vai tomar. A referência a Davi, meus irmãos, será um padrão de julgamento em Israel, pois essa dinastia será conhecida pelo nome de Davi e não pelo nome de Salomão. O sucesso dos reis de Israel estará sempre ligado, associado à obediência. Os reis devem se portar como Davi. Ele não foi perfeito. Ele cometeu um número enorme de ilícitos, de pecados, de transgressões. Porém, Davi, quando confrontado pelo Senhor por meio de sua palavra, sempre reagia com quebrantamento, com arrependimento, com alteração de conduta, com ajuste no comportamento. Davi tinha a casca grossa e o coração mole. Digo que Davi tinha a casca grossa porque ele aguentou muitas coisas na vida, muitas pressões, muita perseguição, muito comentário. E digo que ele tinha o coração mole porque ele sempre reagia com quebrantamento à palavra do Senhor. E uma das maiores necessidades da geração contemporânea é assemelhar-se a Davi, pois infelizmente nossa geração não se parece com Davi, porque a casca das pessoas tem se tornado cada vez mais fraca e o coração cada vez mais duro. Nossa geração é marcada por pessoas que são hipersensíveis à dor. Nunca se vendeu tanto analgésico como ultimamente. Nossa geração é marcada por ser hipersensível à dor, porém, os corações dessas pessoas, pouco resistentes e pouco resilientes, encontram-se cada vez mais empedernidos, endurecidos, rígidos e inflexíveis à palavra do Senhor. Deus queria que Salomão fosse obediente, e o desejo de Deus para Salomão é o desejo do Senhor para mim e para você. O desejo do Senhor para nós é que nós sejamos obedientes. E o Senhor promete bênçãos, muitas bênçãos, para aqueles que são obedientes. A terceira lição que aprendemos com esse texto é a lição de que quem avisa, amigo é. Esse é um ditado popular muito comum, muito conhecido no Brasil. Quem avisa, amigo é. Diz o ditado popular na definição de uma pessoa que previne outra sobre algo que é prejudicial e que pode ser evitado. Nos versos 6 a 9, Deus é esse amigo de Salomão, que avisa: olha, Salomão, tem algo muito prejudicial,
e que você pode evitar. A desobediência, a incredulidade, o descumprimento dos mandamentos, Salomão, não é boa escolha. Você pode evitar. Deus, nos versos 6 a 8, diz para Salomão: porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, servirdes a outros deuses, verso 7, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Salomão, você tem uma escolha para fazer. Se você me obedecer, você será abençoado. Se você desobedecer, você vai atrair maldições para você. Simples assim. De novo, a construção gramatical é condicional. A partícula se é empregada para lembrar Salomão que ele precisa fazer uma escolha. A obediência resultará em bênçãos e a desobediência em prejuízos. A desobediência vai trazer grandes prejuízos. Deus diz que se o povo desobedecer, ele vai remover Israel da terra que ele deu e vai também abandonar o templo. Esse julgamento faria com que os outros povos se maravilhassem e ridicularizassem Israel. Ao verem a destruição que virá sobre Israel, os outros povos vão literalmente, como indica o verso 8, assobiar de espanto. E isso é algo que a gente sabe bem. Sabe quando algo espanta você e você olha e aquele assobio de espanto? A ideia é essa. O povo vai ver aquele templo tão glorioso outrora em pedaços e o povo vai assobiar de espanto. O que é que aconteceu? Esse povo que era tão forte antes, agora está aí. No exílio, o templo foi destruído. Os demais povos irão assobiar de espanto ao verem as consequências trágicas da infidelidade de Israel. É importante, meus irmãos, considerarmos que o tema dos livros de Reis é demonstrar, a partir da história de Israel, que o bem-estar da nação depende, em última análise, de fidelidade à lei mosaica. O sucesso de qualquer pessoa ou grupo deve ser medido pelo grau de sua adesão à lei de Deus e pela qualidade do seu testemunho. Salomão ainda precisava fazer uma escolha. E nós também precisamos fazer uma escolha. E qual é essa escolha que a gente precisa fazer? É a escolha da obediência diária, meu irmão. Todo dia você precisa fazer uma escolha. Eu vou obedecer a Deus ou não? O que fizemos para Deus ontem não atenderá à exigência que Ele coloca diante de nós hoje. E, gente, isso daqui não significa negar a doutrina da eleição. Nós escolhemos Deus, podemos escolher Deus, podemos escolher a obediência, porque o Senhor nos escolheu nos primórdios da história em Cristo. Ele nos amou primeiro. Então, quando a gente afirma que a gente precisa escolher Deus, em nenhum momento isso contradiz a doutrina da eleição. O meu ponto é que a maneira de desenvolvermos nossa salvação, a maneira de termos certeza do nosso chamado e a maneira de glorificarmos a Deus é seguindo hoje, não confiando no que fizemos semana passada ou no último mês. Pastor, a minha família é presbiteriana há 5 gerações. Pastor, na minha adolescência, eu servia a Deus na UPA. Pastor, eu fui professor da escola bíblica dominical. Legal,
Bacana! Que bonito testemunho. Mas as realizações do passado, meu irmão, não valem muita coisa. O importante são as escolhas que você está fazendo hoje. As boas escolhas do passado não significam boas escolhas hoje. É hora de nós escolhermos, mais uma vez. Qual tem sido a sua escolha? Nós escolhemos Deus quando nos comprometemos com a palavra. Nós escolhemos Deus quando nos comprometemos com a oração. Nós escolhemos Deus quando nos comprometemos com a gratidão e com a satisfação em detrimento do descontentamento. Nós escolhemos Deus quando dizemos sim para a santidade e não para o pecado. Nós escolhemos Deus quando perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós escolhemos Deus quando dizimamos, dando as primícias do que Deus tem nos dado. Nós escolhemos Deus quando somos generosos. Nós escolhemos Deus quando falamos a verdade. Nós escolhemos Deus quando nos comprometemos com o culto público e solene. Nós escolhemos Deus quando somos pacificadores. Enfim, escolhemos Deus quando buscamos o reino do Senhor em primeiro lugar. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, nós encontramos essa exortação: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Ao final dessa reflexão, qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Qual é a nossa escolha? A gente vai sair daqui imaginando que Deus quis falar com alguma outra pessoa. Deus deve ter falado com alguém hoje. É com você e é comigo que o Senhor está falando. E a Escritura diz: se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Se o Senhor falou com você de alguma forma hoje, não endureça o seu coração. Qual é a sua escolha? A vida é feita de escolhas, que as nossas escolhas glorifiquem o Senhor.